Boa noite, Felipe. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? É, Muito obrigado aí pela presença. Espero que você esteja me ouvindo. É, Boa noite, Ana. Eu estou aqui, estamos aguardando. O Marcelo Bessoni deve entrar em breve. Estou aguardando, ele está lá nos Estados Unidos. Imagino que daqui a pouco ele já deve estar aqui para a gente começar a conversa. Ana Paula, você teve ontem na palestra da professora Cris Monteiro, né? Que bom. Que bacana. Gostou? Foi boa? Porque você é aluna da psicologia, né? Não de TI. Sim, ela fala muito bem. A gente gosta muito dela. Ah, a Malu está entrando aqui também. Boa noite, Malu. Malu também estava ontem na palestra da Cris, né? Felipe também estava? Não me recordo do seu nome, me desculpe, Felipe. Tá bom? Olá, Marcelo, boa noite. Não, não estou te ouvindo ainda. Teste, agora está. Agora está. Tá ótimo. Então tá bom. Desculpa, o meu Zoom aqui, ele carregou com outra conta lá da empresa, aí não deu muito certo, agora funcionou, tá bom? Foi mal. Marcelo, eu estou te colocando como co-host aqui da apresentação. A gente tem Tá aqui no Zoom alguns alunos da St. Leo, mas ela também está sendo transmitida para o YouTube para outros convidados, quem tiver mais facilidade de acesso. E aí, normalmente, a gente, por ser uma palestra patrocinada pela St. Leo, os alunos da St. Leo podem interagir, conversar, e se alguém mandar alguma mensagem pelo YouTube também é muito bem-vindo, a gente vai contribuir. Eu vou começar a gravar, se me permite, para a gente deixar aqui registrado. Claro que sim, à vontade. E só aguardar que está realmente gravando, para, primeiro de tudo, falar meu muito obrigado, fiquei muito contente de poder conversar contigo de novo. Marcelo é um grande amigo, Marcelo, nós trabalhamos juntos em 2002. 2002, em Campinas, faz muito tempo. Eu aprendi muito, uma capacidade de análise, de síntese maravilhosa, uma inteligência brilhante. E aí, quando eu estava conversando com um curso internacional com os alunos de TI, falei, é muito legal se a gente pudesse bater um papo com o Marcelo. Então, Marcelo, muito obrigado pela sua presença, sua possibilidade. E a minha ideia aqui é que a gente converse um pouco com os alunos da St. Leo, conta um pouco como é a carreira internacional, mas é mais um bate-papo, mais para a gente contar aí como é que é possível fazer carreira de TI. Já adiantando, né? A gente vai ter também, a semana que vem, uma palestra com o Renato Fileto, que é outro grande amigo, e também trabalhamos juntos, que fez uma carreira em TI na área acadêmica, né? Então, a gente está com essas duas visões, né? Uma área corporativa, internacional, e uma área acadêmica, que são duas áreas, entre tantas, possíveis aí para a carreira de TI. E a nossa ideia aqui, em termos de tempo, até para a gente ter uma agenda, é que a gente bata um papo aí durante uma meia hora e abra para perguntas e converse, que seja possível uma troca. Então, Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Antônio, eu que agradeço. Puxa vida, é um prazer. Quanto tempo, meu amigo? Mais do que deveria, né? Mais do que deveria. Então, eu vou começar fazendo umas perguntas. Quando a gente se conheceu,
você Hum, tinha terminado o mestrado, né? Acho que estava nessa época ainda, né? Unicamp e mestrado, mas já estava na CIT. Quando é que uhum. veio essa ideia de fazer carreira em TI? Quando é que você teve os primeiros contatos aí em informática e despertou essa chama em você? Nossa, bom, eu sou nascido na década de 70, década de 80, a microinformática estava se formando, eu era menino ainda, né? Tinha 10, 11 anos, e pedi um carrinho de controle remoto para minha mãe, lá por volta de 1986. Você lembra daquele tal de Máximos da Estrela? Já ouviu falar? Lembro, Aquele carro. lembro. Aquele era o meu sonho, né? Mas ela pegou e me deu um computador naquela época, né? Que na boa era o mesmo preço que o carrinho, diz ela até hoje, né? É. Aí ela me deu um daqueles computadores da década de 80, que era chamado, Antônio, me ajuda aí, MSX. Você lembra disso? Eu lembro do MSX, sim. É, Eu tinha um CP400, que era mais ou menos da é, mesma época e compatível. é. Eu sou mais velho que você, né? Então eu tinha uma coisa um pouco mais. Já não era o meu primeiro computador, né? Mas eu lembro do MSX, sim. É. Mas daí eu usava só para fazer joguinho também, né? Ele era muito mais legal que os videogames da época. Isso é fato. Comparando com Atari, lembro do Atari, né? Era bem mais Sim. legal. É. Mas na verdade, eu já tinha uma influência de alguns parentes, acho que alguns primos mais velhos, tios, que já estavam brincando com microinformática nos anos 80, aqueles Apple, né, TK-3000 2E, que simulava Apple, sabe? Aquelas coisas bem nos anos 80, né? Aí eu fui brincando com informática e sempre quis fazer uma carreira de engenharia eletrônica, adorava fazer engenharia, fazer componentes eletrônicos, montar algum tipo de circuito, né? Início da adolescência, bem nerd mesmo. Mas eu decidi que não, acho que a carreira tinha que ser ciência da computação mesmo, influenciado também por alguns familiares mais velhos, por alguns amigos, e acabei fazendo ciência da computação na Federal de São Carlos. Aí eu fiz o meu curso de ciência da computação, adorei, foi muito bacana, e na sequência continuei fazendo um mestrado também em ciência da computação, sistemas distribuídos, e no final do meu mestrado eu consegui o meu primeiro emprego, eu mudei de São Carlos para Campinas, né? E fui trabalhar numa pequena empresa na época, que era bem interessante, fazendo sistemas para telecomunicação. E estava bem naquela viradinha da internet, né? Você deve lembrar, 1999, 2000 foi quando teve aquela bolha da internet, né? Explodiu tudo nos Estados Unidos. Só que tinha uma pequena empresa no Brasil, em Campinas, chamada CIT, que estava crescendo bastante, que tinha colocado vários anúncios para trabalhar com Java. Eu adorava Java, né? Tinha feito um monte de, de projeto na faculdade e no mestrado com Java. E eu falei, vou mandar currículo para lá. Fui chamado rapidinho e fui contratado pela CIT e já caí naquele turbilhão dos projetos que eram sponsored, né? Que eram funded por startups, o conceito de startup no Brasil também. Muita gente cheia de dinheiro em São Paulo, querendo colocar dinheiro numa ideia maluca e precisava de alguém para implementar aquelas ideias. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com desenvolvimento para web, né? Desenvolvimento para a internet em geral. E adorei aquilo, né? Trabalhando com Java, fazendo sistemas para a internet. Aí eu fui fazendo a minha carreira, entrei como engenheiro de software júnior, né, na CIT, em ano 2000. E lá para 2002 eu já estava dando palestra no IBTA e depois sendo contratado como professor também por você, né, inclusive, né? E bons tempos. É verdade. As Aí, coisas, as coisas iam rápido na época. eu acho que vão rápido até hoje, né? Se a gente pensar, É, a gente vendo de é. longe, vê a rapidez dessa ação. Mas aí, quer dizer, você entrou e assim, você estava preparado para isso, né? Tinha feito aí uma formação sólida para estar. Eu Uhum, lembro que a CIT contratava muita gente boa, tinha um processo seletivo é, bastante rigoroso, né? uhum, E você estava pronto para isso, né? Quer dizer, Java foi a porta de entrada
mas você continuou Foi. programando e vendo. E uma curiosidade, aproveitando assim, lembrando daquelas conversas, a gente falava Uhum. muito de CMM naquela época, né? Que era Sim. a, o modelo de capability Maturidade de de software. Isso. maturidade, né? É. E isso era uma coisa da época que depois, né, disso, depois dessa onda é que veio a onda de metodologias ágeis, né? É. É, Isso foi, mesmo. e eu me lembro de uma preparação que você tinha para a CMM, que era todo um estudo que tinha muita documentação, muita estruturação, vários e vários É. documentos. E, se não me É. engano, era uma coisa que vinculada ao exército americano, né? O Departamento de Defesa que era, assim, ditava as regras É. para engenharia de software, né? Essa é uma história curiosa, né? Porque o mercado em geral de engenharia de software, que estava ainda passando por um processo de maturidade na década de 90, início dos anos 2000, ainda usava muito dos princípios de produção, né? De produção de bens, né? Imagina, uma fábrica. Mas o software é artesanal. Aí começou a ter um monte de modelo para medir maturidade, como é que você mede tamanho de software. E o foco era muito grande em previsibilidade, estava muito na moda, né, Antônio? Você deve lembrar, PMI, você tinha que ser o gerente de projeto para garantir a previsibilidade no custo, no prazo e no escopo, lembra? Do triângulo lá, né? Isso era muito na moda, ou seja, era um processo feito para que você tivesse que desenhar tudo antes e depois entregar naquela data, naquele custo. E que funcionou por um tempo, né? Talvez por uma década isso funcionou bem, uma década e meia, mas acho que à medida que a internet revolucionou as necessidades dos consumidores e os consumidores começaram a ficar mais exigentes, para ter mais agilidade, agora eu quero que tudo seja igual à Amazon, né? Por exemplo, né? Lá, imagina, 2005, 2006, né? Agora, pô, o Yahoo faz um sistema sensacional lá, é muito mais ágil do que a maioria das empresas, o Google também, né? Então essa exigência do consumidor fez com que puxasse um enxugamento dos processos, né? E aí que o Agile entrou como mainstream, né? Você deixa de ter aquelas preocupações de acertar na mosca na entrega de software, o que por um lado é bacana, mas por outro lado você perde um monte de oportunidades de mudança, né? Porque a gente sabe que as coisas mudam e gerava muita briga, né? Com o cliente, o fornecedor, porque não estava no escopo, estava no escopo, tira de escopo e vou ter que mandar uma change order, né? Sabe aqueles rolos contratuais por causa de um botão a mais na tela, né? Quando você olha para trás parece ridículo isso, né? Você olhando hoje parece ridículo que o mundo passou, o mundo da tecnologia passou por essas complicações burocráticas, né? Mas daí, com toda a evolução do processo de enxugamento e usando as práticas ágeis, onde o foco passa a ser agora em responder rapidamente para o consumidor final, e com isso você tem que fazer os times desenvolver de forma mais rápida, com menos burocracia, com menos documentação, mais mão na massa, e mais teste, e mais experimentação, né? E focar num pedaço do trabalho que você conhece bem, entregar bem rapidinho, em 2 semanas, 3 semanas, e partir para o próximo pedaço sem perder de vista o futuro, o roadmap longo, né? Mas você vai fazendo pedaço em pedaço. Mas precisa mudar tudo, porque o cliente agora pensou de um outro jeito. Tudo bem, tudo bem. É só planejar. As próximas 2 sprints vão ser para atender as novas necessidades, né? Se fosse na época do CMM lá, todo mundo ia ficar louco. Não, não pode fazer, não tem que fazer um contrato novo, né? Então o mundo ficou mais ágil. E os Estados Unidos foi pioneiro nisso, né? A história que a gente conta na CIT é que a fagulha que fez o nosso processo que a gente tinha maior orgulho de ser super previsível, entregar na data, no custo, cair por água abaixo, foi quando o Yahoo quis fazer um projeto conosco e falou, eu adoro vocês, mas o processo de vocês é horrível. Então, se quiser trabalhar conosco, vai ter que começar a usar Agile agora, Scrum, etc, né? E aí a galera falou, tá bom, né? Vamos ver. Esse Yahoo vai ver só, né? Vai ver o que vai dar isso. Vai dar tudo errado. Eles vão depois pedir para a gente voltar para o nosso processo de previsibilidade, de controle.
E de fato deu errado, mas daí o time, todo mundo se encantou com o processo, né? Depois nunca mais voltou para o mundo antigo da previsibilidade, né? Essa é uma história, obviamente essa é uma história que eu escutei, porque eu não estava na CIT mais nessa época, eu tinha saído, porque, né? Voltando um pouquinho, se você me permite, né? Sempre tive, no início da minha carreira de engenharia, trabalhando com sistemas, eu sempre achei que o mercado americano era o meu maior interesse, tinha vontade, né, e precisava de algum jeito me conectar no mercado americano, porque eu queria praticar meu inglês, porque eu tinha feito CCA 7 anos da minha vida, né? Então eu precisava praticar meu inglês. Né? Você lembra do CCA, Antônio? Eu vou te contar uma coisa, Marcelo. Eu lembro de uma passagem um pouco maior. Eu nem sei se eu te contei essa história já uma vez, mas eu lembro que eu estava voltado de uma apresentação que eu tinha feito na Alemanha, e a apresentação foi um desastre completo. Meu inglês não saiu, eu fiquei muito nervoso e me atrapalhei integralmente. Foi um fracasso geral. E aí eu contratei uma professora de inglês para desenvolver, né? E contratei uma professora que tinha trabalhado contigo, né? Aliás, foi por isso que eu a contratei. E ela me falou assim, não, eu fui dar um treinamento para o Marcelo Vessoni quando ele estava indo a primeira vez para os Estados Unidos, mas ele falava muito bem inglês, ele só precisava soltar, e era só colocar um pouquinho de óleo que ia sair tudo, porque ele já estava pronto para falar inglês. E foi essa história, assim, você tinha toda essa formação do CCA. CCA. E faltava só falar, só se soltar. É difícil, cara. É difícil. E aí eu tinha por favor, pode continuar. Assim, só fazer os cursos, só saber o vocabulário não é o suficiente para você se soltar e conseguir falar. Às vezes uma experiência é necessária, um treinamento específico para isso, né? Exato, E aí tem a história que eu queria chegar, né? Porque eu tinha essa intenção de ter contato para treinar meu inglês depois dos meus 7 anos de CCA, né? Mas a CIT ainda era muito focada no Brasil. Normal, né? A empresa cresceu no Brasil, nasceu no Brasil, né? E estava começando a ter algumas incursões no mercado americano, pegando alguns potenciais clientes, bem experimental ainda, né? E eu me lembro que eu trabalhei no primeiro, praticamente, lá em 2004. E aí, de repente, chegou o dia de fazer um conference call com o cliente, né? Para fazer uma demonstração do que a gente tinha feito. E eu que fui escolhido para fazer, né, essa apresentação. E daí eu lembro que, de repente, começou a chegar um monte de gente atrás de mim, todos os meus colegas, de repente ficou aquela multidão da CT olhando para mim, falando inglês com o cliente, né? Tipo, parecia um alienígena, né? Lidando pela primeira vez com um cliente internacional, né? O que hoje é normal, né? Ninguém liga para isso, né? Tá todo mundo, cada um no seu telefone, falando com os clientes, normal. Mas naquela época foi interessante, eu nunca esqueço disso. Mas aí, de qualquer forma, acho que eu estava querendo acelerar esse processo e acabei aceitando uma oferta para trabalhar na IBM, em Hortolândia, São Paulo, né? E eu acabei ficando pouco mais de 6 anos na IBM, só trabalhando para os nossos contatos do exterior, né? Pouquíssimas iniciativas no Brasil e foi bem legal. Mas eu não consegui fazer nenhum processo de mudança para os Estados Unidos. Era, entra na fila, é você e mais 200 mil aqui querendo mudar para os Estados Unidos, né? Então não deu muito certo, não. Mas eu fiz várias viagens, foi legal. Então você deve lembrar também, uma boa parte da minha carreira acadêmica com você, né, na época, na instituição, eu estava trabalhando na IBM. E foi bacana, desenvolvi bastante daí esse relacionamento com a cultura americana. 2011 me convidaram para voltar para a CIT, né? Eu também fui atrás um pouco, comecei a especular e apareceu uma oportunidade e consegui voltar. Aí eu já estava numa posição, eu já tinha me descolado da parte de engenharia, né? Então, mais nada praticamente, de desenvolvimento de software. E sim a carreira de gestão de projetos, a carreira de gestão sênior, de carreira executiva, de liderar contratos, relacionamento com o cliente, né? Olhando para trás, foi bem legal, deu tudo certo na minha carreira, mas se eu tivesse continuado na área de engenharia, acho que eu estaria feliz do mesmo jeito, né? Talvez num outro universo, sabe aqueles universos do Doctor Strange, Antônio, sabe, da Marvel, né? Sim. Talvez num outro universo eu tenha um outro eu lá que
não fez uma reunião com o meu antigo gestor da CIT, onde ele me ofereceu uma posição de Project Coordinator, né, de coordenador de projeto. Quando ele ofereceu isso para mim, eu topei e fui, e aí mudei minha carreira para a linha de gestão e deixei a engenharia de lado. Mas também nunca deixei de acompanhar o que estava acontecendo com a engenharia, porque eu gosto muito, né? Ainda brinco de vez em quando com Python, com Java, só para brincar um pouquinho. Mas talvez no outro universo eu não fiz isso. E aí eu continuei sendo engenheiro, né? Mas beleza, deu tudo certo. Né? E foi nessa mudança que você foi para os Estados Unidos, voltando para a CIT, é que você acabou se mudando para aí. Então, aí eu acho que a CIT já estava num processo muito forte de expansão no exterior, em 2011, já estava no terceiro ou quarto ano de expansão no exterior, né? E precisava acelerar esse processo. E aí acho que a CIT me viu como um potencial nome para aceleração desse processo. Eu voltei em 2011, mas eu meio que fiz um estágio ainda de mais 2 anos na CIT, no Brasil, sabe? Fiz um estágio, né? Não é assim, né? Você volta para uma empresa e de cara muda para os Estados Unidos. Não é assim que funciona, né? Calma lá, né? Calma lá. Fica quietinho aí, aprende bastante coisa, né? Mostra o seu trabalho, né? E aí eu atuei um pouco remotamente para algumas necessidades de negócio dos Estados Unidos e também para o Brasil, fazia um pouco de tudo. Aí em 2013 perguntaram se eu queria tocar uma operação do ponto de vista de coaching, de engenharia e de processo lá na Ásia. E acabei fazendo algumas viagens para o Japão, para a China, onde a CIT tinha uma operação jovem lá na Ásia, né? Então foi bem legal. Passei um tempo lá, algumas semanas, depois voltei, algumas semanas, depois voltei de novo. E o restante do tempo eu trabalhava do Brasil num horário bem empurrado, assim, né? Para tentar ficar um pouquinho próximo dos times lá. Mas esse processo não ia dar certo, né? Era temporário mesmo, eu já sabia desde o princípio. Aí a gente acabou contratando uma pessoa para ficar lá na China, e um outro amigo meu, um executivo, se mudou dos Estados Unidos para o Japão, não, para a Austrália, e aí a Austrália era o mesmo fuso horário que a Ásia, né? Que o Japão, que a China, e a gente, vai lá, Felipe, agora é seu, né? Assume aí, toma conta e a vida segue, né? Foi bem legal nesse processo, aprendi bastante. E aí o pessoal dos Estados Unidos falou, agora é a hora, tem uma vaga aqui, você quer vir? Pensa aí, né? Amanhã me dá a resposta. Aí no início de 2014 eu mudei para cá com a família, né? Então já faz 8 anos e meio. No início do ano que vem vai fazer 9 anos que eu tô aqui, né? Eu moro em New Jersey, numa cidade chamada Princeton, é onde fica a Princeton University, né? Famosa, uma das melhores dos Estados Unidos, que é linda a universidade. É onde o Einstein trabalhava, no Instituto de Pesquisas, o Alan Turing, né? E uma série de famosos cientistas aqui já passou por Princeton. É muito legal. E eu moro aqui na cidade, a gente tem um escritório, e é isso, muitos amigos do Brasil também na região, e a minha vida é cuidar dos times, expansão, relacionamento com os clientes, né, desenvolver as nossas ofertas, ir para o mercado, venda, expansão, entrega, venda, expansão e entrega, né? É o ciclo completo aí. E é isso. Nossa, que legal, Marcelo. Uma história bem bacana. Tem uma pergunta aqui da Malu, acho que está um pouco antiga, quando você falou que os clientes estavam mais exigentes, ou ela pergunta, exigentes ou mais informados, né? Porque a gente teve que fazer muito por nós mesmos, né? Acho que estava se referindo assim, à exigência do cliente quando mudou dos modelos de maturidade para agilidade. Tem também uma questão aí de mais informação, né? Que é uma coisa que a internet permitiu, né? A quantidade de informação tá muito mais disponível para as pessoas, né? Acho que isso é uma característica. Mas dentro Não, tá desse nosso certo. bate-papo, São os dois, né? Exigente e mais informado ao mesmo tempo. É isso aí. Você fez uma formação aqui no Brasil, numa universidade federal, depois fez mestrado numa federal, teve muito contato com o Unicamp, com o pessoal de Campinas, né? E agora você está aí nos Estados Unidos. E a gente está falando aqui para alunos de uma universidade americana num curso oferecido no Brasil.
né? Uhum. Está no comecinho, está no começo da operação, aí a gente começou em março, os alunos nem tiveram ainda as disciplinas técnicas, né? Mas Uhum. você conheceu a formação americana, você trabalha com profissionais americanos com formação daí, como é que você enxerga a formação acadêmica aí, Brasil e Estados Unidos? Ah, legal. É uma excelente pergunta. Sim, você está correto. Eu tenho contato com uma boa parte dos meus colegas aqui. Ah, uma boa parte, né? A gente tem muito brasileiro aqui com a formação do Brasil, obviamente, mas também tem muitas pessoas que nós contratamos localmente, né? E das mais diversas formações. E é legal, cara, porque aqui nos Estados Unidos tem muito daquilo de você fazer Bachelor in Arts, e depois você migra a tua carreira para alguma questão de tecnologia, como se fosse uma pós-graduação, mas não é bem uma pós, né? Então tem muito isso, né? Então tem, sei lá, engenheiros de software ou arquitetos, principal architects, né? Que tem uma formação em, sei lá, jornalismo, alguma coisa assim, né? E depois acaba entrando na área de tecnologia por alguma questão de vida e quis fazer essa mudança. É legal, as universidades americanas eles dão essa possibilidade muito forte de você fazer uma base da graduação, ou pelo menos os primeiros anos, de uma forma muito genérica, né? Você pode escolher os seus temas, os seus majors, os seus minors, né? Eu não estou muito conectado nisso ainda, mas eu vou ficar porque a minha filha já tem 14, então daqui 3 anos a gente vai ter que colocar ela numa faculdade, né? Uau. 4 anos, ela vai para high school, né? O ano que vem, né? Então tem mais 4 anos ainda, ela está na 8ª série. E aí eu vejo alguns amigos aqui que já têm filhos no college, na universidade, e que passam por todo esse processo de entendimento, né? Qual que é o minor, qual que é o major, qual que é o undergrad, e depois vai fazer grad school, essas coisas, né? Falando do que eu conheço mais, tecnologia, o processo de formação é muito parecido com o do Brasil, né? Porque, na boa, os conceitos, as ementas, a parte fundamental de matemática, né? De lógica, de conceitos de programação, são muito parecidos, né? É, não é para ter muita diferença, com exceção, obviamente, de você fizer um curso de ciência da computação com uma universidade Tier 1 aqui, vai fazer lá no MIT, em Princeton, Stanford. Você vai ter aula com professores que são estrelas da área, né? Gente que escreveu livros e livros e livros e que talvez foram os fundadores de vários conceitos de computação no passado, né? Então tem algumas vantagens nesse sentido, mas do ponto de vista de foundational, né, de conceitos de tecnologia, é muito parecido com a nossa formação acadêmica, né? Responde um pouco a sua pergunta? Essa é a visão que eu tenho. Responde super a pergunta e vou emendar É. aqui com uma pergunta. E a gente chegou naquele prazo, passamos aí pela sua Uhum. carreira, conversamos aí um pouco sobre TI. Estou Uhum. abrindo aqui para perguntas. A Malu fez uma outra pergunta que é bem interessante. Ela fala assim, né, nós que estamos formando aqui no Brasil uma universidade que não tem reconhecimento nos conselhos brasileiros, como você vê a nossa formação fora do Brasil? E só para te dar um pouco de contexto disso, né? Uhum. É que assim, Uhum. a St. Leo tem uma operação no Brasil, mas é o curso norte-americano, é o Tá. curso da St. Leo, né? Uhum. Então Uhum. é um Uhum. diploma que assim, a St. Leo não passa pelos mecanismos de regulação brasileiros, né? Então não tem nenhuma regulação brasileira, segue o que é aí nos Estados Unidos, as instituições de acreditação, né? Porque também não tem um Uhum. instituto, o governo norte-americano não tem essa interferência tão direta nas universidades, existem institutos de acreditação. Então, é um diploma exatamente igual o que um americano teria se fizesse a St. Leo, é exatamente igual. Então, a pergunta que ela faz é assim, tá bom, eu tenho um diploma de cybersecurity feito numa universidade americana, mas eu fiz o curso no Brasil. Uhum. Uhum. Como é que você enxerga isso? Se você fosse contratar alguém, isso faria alguma diferença para você? Isso é zero problema, né? O mercado de tecnologia tem essa grande vantagem, né? De que não interessa a sua formação, de onde você vem, né? O que interessa é o seu conhecimento só. O que você mostra numa entrevista ou numa atividade prática, aí as oportunidades vão existir, né? O fato de não ter uma regulamentação
facilita muito esse processo, né? Então você vai fazer uma farmácia, fazer medicina, advocacia, aí você está com um problema mais um pouco diferente, porque aí você tem que estar regulamentado naquele seu país, né? A minha esposa é farmacêutica no Brasil, mas não pode exercer a profissão de farmácia aqui nos Estados Unidos. Ela teria que fazer todo um processo de equivalência, né? Refazer a graduação praticamente. Mas para nossa área de qualquer atividade relacionada à tecnologia, você vai ter zero problema, né? Tanto é que hoje no Brasil está na moda a contratação via empresas terceiras que te alocam para trabalhar para clientes deles no exterior, né? Então, isso acontece muito. Você deve saber, né, Antônio? Sim. A galera que ganha, os famosos que ganham dólar no Brasil, né? Tem essa história que rola muito no Brasil? Sim, tá É isso. acontecendo, sim. E para isso, é isso que acontece. ter a certificação norte-americana também é uma comprovação que tem esse conhecimento. Surgiu uma outra pergunta aqui, a gente abrindo para as perguntas, qual seria a principal dica para um brasileiro que no meio da carreira quer ir para os Estados Unidos, quer emigrar para os Estados Unidos? Acho que você deve ter ouvido essa pergunta muitas vezes. Com certeza, né? Bom, ter desenvolvido bem a língua, acho que é um requisito importante, né? Ter tido uma base do inglês, né? Acho que é bem importante, dependendo da profissão que você quiser, né? Fazer de uma forma legal, obviamente, né? Onde você tem oportunidades para se conectar numa instituição americana, seja para fazer um estudo, ou seja para trabalhar via esses processos de terceirização que acaba conhecendo o seu potencial. Acho que isso é um belo de um caminho também, né? Você está querendo explorar o mercado americano, quer ter uma oportunidade de fazer uma mudança, nada melhor do que você se tornar conhecido por um potencial sponsor do seu visto de trabalho, do seu visto de permanência, né? Isso não vai acontecer simplesmente porque você vai mandar um e-mail para alguém e falar, eu quero mudar aí, você me ajuda a fazer o sponsorship de um green card, ou de um processo de visto L1 ou H1B, né? Isso não vai acontecer. Mas você se expondo para essas oportunidades em que você está atuando para essas empresas, mas trabalhando no Brasil e mostrando o seu valor, o seu potencial, aí é muito mais natural isso, né? Aí sim você meio que ganha o direito a fazer perguntas, né? Tipo, você vê alguma oportunidade, eu teria como contar com a sua ajuda para um processo de sponsorship, alguma coisa assim, né? Aí as portas se abrem de forma muito mais fácil. Faz sentido, Antônio? Acho que esse é o caminho, né? Faz todo sentido. Esse é o Visibilidade é caminho sempre bom, natural. né? Dar visibilidade da sua competência, do que você está fazendo, é sempre um caminho para qualquer lugar que você queira ir, né? E se é internacional, seria um caminho. E tem, só para complementar, os Estados Unidos é muito mais complexo esse processo de visto, mas o Canadá, por exemplo, o Canadá tem aqueles processos de loteria, né, que você se inscreve no site deles e coloca os seus skills, né, e coloca à disposição para ser sorteado por um processo de visto de permanência. E é muito mais tranquilo porque eles distribuem muito mais vistos proporcionalmente do que os Estados Unidos, né? Então, tem vários amigos que conseguiram isso sem ter emprego nenhum, sem ter sponsorship nenhum, foi simplesmente pelo processo do governo canadense, tá? Então, acabaram ganhando um visto de permanência, obviamente depois de ter feito um processo, com provinhas, né, com proficiência da língua, mas vai para o Canadá sem emprego, chega lá e procura alguma coisa, se você está numa área de tecnologia, a chance de você achar um emprego em uma semana é altíssima, né? Altíssima, né? Tem uma pergunta do Paulo aqui, né? Isso. Legal. Curso de TI, Cybersecurity. Sim, quando você fala um curso de TI, né? Isso é muito amplo. Ele te dá. Você pode ser um programador, você pode ser um Scrum Master, né? Você pode ser um engenheiro de qualidade,
Você pode trabalhar também com cybersecurity, né? Você pode trabalhar com processo de desenvolvimento, DevOps, né? Você pode se tornar um project manager, você pode se tornar um senior manager de portfólio, né? Te dá um leque muito grande de opções, né? Para colocar um pouquinho da pulga atrás da sua orelha aí, né? O cybersecurity, segurança da informação, é uma área super quente hoje, né? No Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, mesmo que você não tenha escolhido isso como base do seu curso, mas sempre é tempo ainda para que você se especialize numa área de segurança da informação, né? E tem um mercado absurdo, né? São poucos os profissionais que têm, e são muito bem remunerados, são disputados mesmo, né? Os profissionais na carreira de segurança. E a outra área também que é muito quente nesse momento, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, aqui é fenomenal, né? É a área de dados, engenharia de dados, data analytics, data science, né? Ciência de dados. Por quê? Porque é a base para que você desenvolva os modelos de dados, para desenvolver os algoritmos de machine learning, né? AI, inteligência artificial. Então, se você não tem essa base de dados, essas transformações, a geração desses modelos, você não consegue entrar no desenvolvimento de algoritmos de ML, né, de machine learning. Então, é uma área super quente, é uma das mais bem remuneradas, sim, ever, né, na área de tecnologia. É bem interessante. Tá? Legal, acho que isso responde bem aí o Paulo. Não sei se responde ou se coloca mais dúvida para ele, mas, enfim, uma coisa boa também é que na St. Leo, como nas outras universidades americanas, a possibilidade de você migrar de um curso para o outro, quando você está no começo do curso, né, e de escolher trilhas diferentes. É claro que a operação brasileira não tem todas as eletivas disponíveis como tem uma universidade americana. A gente não consegue fazer isso para todas as disciplinas, mas ainda assim a possibilidade é bastante grande, né? Enquanto a gente espera aqui ver se cai mais alguma pergunta, uma coisa que sempre surge é a necessidade de se atualizar. Isso sempre foi verdade para todas as áreas, mas para a TI é muito importante, né? Você falou no comecinho que você ainda se diverte com uma coisa de Python. Você não aprendeu Python na faculdade, né? Quando você fazia lá em São Carlos, ninguém falava em Python, né? Como é que é essa atualização para você? Bom, o Python para mim é YouTube hoje em dia, né? Eu vejo vídeos, né? E acesso a alguns tutoriais, né? Básico. Mas isso é só a ponta do iceberg, né, Antônio? Para você se manter atualizado hoje em dia do ponto de vista de engenharia, de performance mesmo, engenharia pesada, de digital, né? Imagina, o mundo é muito mais complexo hoje, né? Obviamente tem projetos pequenos, iniciativas menores de tecnologia, de digital, né? Implementar um website novo num estabelecimento comercial de pequeno porte é uma coisa, né? Você tem várias plataformas que você consegue fazer isso rapidinho, né? Um sistema de content management, um WordPress da vida, né? Alguma coisa open source você faz. Mas quando a gente fala de criar um canal digital para Centauro no Brasil, retailer, né? Varejo, né? Para vender calçados, né? Ou um marketplace. A gente está falando de sistemas super complexos, né? Que tem que ter requisitos de performance, de estabilidade, né? De segurança da informação e muitas necessidades do consumidor que estão sendo alavancadas o tempo todo. Você está sempre tendo que fazer mudanças, né? Para atender o que você está escutando na ponta do consumidor. O processo é muito mais complexo, as tecnologias envolvidas são muito mais complexas. Se eu te mostrasse aqui o dia na vida de um engenheiro sênior num projeto de alta performance digital, né, um projeto de alta complexidade, quantidade de plataformas e conhecimento para fazer um pipeline do início do código até a entrada em produção, monitoramento, teste. Eu estou falando aqui de 20 tecnologias, plataformas diferentes, sabe? É bem complexo, né? O dia na vida de um arquiteto de sistemas
É uma sopa de plataformas, 20 a 30 plataformas, assim, no seu dia. Como é que você aprende isso? Você aprende olhando um que já fez no passado, né? Estudando plataforma a plataforma, conectando os pontos, né? Passando por projetos mais simples, depois evoluindo para chegar nesses bem mais complexos, né? Você imagina um projeto que tem uma iniciativa digital que tem 1.000 desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo no código dos produtos dessa plataforma digital. Imagina o desafio de você manter controle de versão, você fazer as branches do código, depois juntar tudo de novo, testar em ambientes de teste, depois colocar em produção, ativar isso dezenas de vezes por dia e ligar ou desligar essa funcionalidade baseado numa necessidade do negócio. É muito complexo isso, mas é muito bacana também, né? Porque você fica exposto a uma série de plataformas de engenharia de ponta hoje que 22 anos atrás, quando eu comecei na CT, a gente nem sonhava, né? Era tudo feito na mão, complexidade muito menor, né? Requisitos diferentes. Mas olhando para trás, a gente fazia muita coisa na mão. Hoje tem as plataformas que entregam as coisas para você, são gerenciadas pela Amazon, pelo Google, pela Microsoft, né? Você só configura as caixinhas lá e aí pronto, tem um servidor rodando para você com banco de dados, né? Com sistema de filas, etc. Tá tudo pronto. Mas você tem que estudar, você tem que tirar a certificação desses produtos, né? Entender como é que esses provedores de nuvem fornecem os serviços deles. Vai custar, vai ter... Você não pode sair fazendo qualquer processo achando que nuvem é um recurso infinito. O recurso é infinito, só que o teu budget não, né? Então você pode ter uma surpresa desagradável no final do mês quando o seu cliente ou o seu gestor falar que você gastou $100.000 em máquinas da Amazon, porque você deixou um processamento lá que não deveria ter ficado acontecendo, entendeu? A máquina não é sua, né? A máquina é da Amazon, né? Ele te manda conta só no cartão de crédito da empresa, né? Faz sentido? Adorei esse tema. Pensei numa palestra aqui, chamar alguém para falar dessa assim, um dia na vida de um engenheiro É, de software, um dia na vida de um arquiteto. Acho que são temas é, bem legais. é legal Veio mesmo. mais uma pergunta ainda aqui. A gente está mesclando entre assuntos de TI e assuntos de trabalho, né? Aí no YouTube, Uhum. o Joselito pergunta se, tendo o convite da empresa, o processo de visto de trabalho é muito complicado, demora muito tempo, tem diferença de área para área. Se você sabe, acho que talvez é um assunto muito específico aí de pessoal que está cuidando do processo de imigração, né? Uhum. Mas é uma É. curiosidade presente, né? Não, a curiosidade é válida, sim. Sim, se você tem um sponsor, que é uma empresa, uma entidade americana, que está disposta a fazer o sponsorship de um processo de visto, né? Geralmente é rápido, né? Se já tem processos conhecidos como petition ou petição, né? Alguma coisa assim, traduzido para o português, você consegue um visto de trabalho em questão de 2, 3 meses no máximo, né? Ah, costumava ser isso. Hoje eu já não sei mais o tempo que está demorando nos Estados Unidos, porque o processo de imigração aqui ficou mais fechado, né? Nos últimos 5, 6 anos, ainda mais depois da era Trump, né? Talvez esteja melhorando um pouco agora. Mas é isso, não é para ter nenhuma complicação séria, não. Uma vez que você tenha o sponsor, né, o convite mesmo de uma instituição que tem uma presença legal no exterior, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em algum país da Europa. Isso é fundamental, né? Tendo uma presença legal, né? E já com o processo certificado de poder contratar gente do exterior, né? Que também não é difícil. Aí, se você mostrar que você tem os requisitos mínimos para aquele tipo de posição, para aquele tipo de visto, é questão de semanas ou poucos meses para conseguir isso. Ok? Legal, muito bom. Hum. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Eu acho que sim, foi muito interessante para os alunos da Santos Leo, né? Essa operação nova no Uhum. Brasil que a gente tem aqui. Uhum. Sabe que teve uma aluna do curso no Brasil, foi passar férias na Flórida e fez questão de visitar a universidade. E aí pegou Uhum. moletom, colete, aquela coisa bem
no estilo americano. E os alunos Que estão legal. também participando pelo processo de modelo de estudo americano, né? Que é muito estudo Uhum. e menos aula, né? A gente tem uma, uma estrutura de ter muitas aulas e menos estudos, né? Então, Aham. eu ia aqui deixar você para suas últimas palavras, mas a Malu fez uma pergunta, não sei se você está lendo aí, se você quiser Eu vi. emendar essa resposta com as suas últimas falas aí para o pessoal do Centro Rio, já fica aqui meu muito obrigado. Acho que foi muito enriquecedor para todos nós aqui. Malu, acho que isso daí é resultado de 24 anos de profissão, né? Uma hora a gente tem que acalmar, né? Né? E... Mas acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso também. Você está certa. A profissão de TI, ela tem um certo sinônimo de estresse, de virar à noite, né? De problema em produção, né? Cai o sistema, alguém vai te ligar, o cliente vai te ligar, né? Tem esse sinônimo, sim, né? Mas acho que isso tem mudado um pouco. Acho que as organizações estão ficando mais maduras, estão exigindo mais processos ágeis, estão exigindo mais estabilidade nos processos de desenvolvimento, né? Tá fazendo com que a experiência do developer, a experiência do engenheiro seja muito importante também. E quando eu falo experiência, é balanço, vida pessoal, vida profissional, porque sabem que se você não proporcionar uma experiência para o engenheiro saudável, ele tem mais quantas opções no mercado, Antônio? Mais 150 opções no dia seguinte, né? Para escolher, não é verdade? Né? Então, se você não proporciona essa experiência saudável e mais balanceada, é ruim, tanto para você como provedor de serviço, ou quanto para o cliente final, para uma empresa que compra o seu serviço, porque você vai perder conhecimento do mesmo jeito, né? Então, acho que o mercado está se adaptando para diminuir o nível de loucura, né? Bastante, de forma rápida até, né? Obviamente tem segmentos, tem indústrias ainda que são bem agressivas em requisitos de estabilidade, é tudo para ontem, né? Tem que ter muita agilidade, aí você tem que ter um coração forte, né, para aguentar isso. Mas na média as iniciativas digitais estão seguindo processos ágeis, onde você está mais focado em entregar valor para o usuário final, fazendo mudanças, do que ficar competindo por a data da entrega. Ah, meu Deus, estou preocupado com a data do dia 19 de novembro está chegando. Who cares about, né? Quem se importa com o dia 19 de novembro? Né? É um exemplo, entendeu, Antônio? Entendeu, Malu? Né? Hoje cara, estou preocupado com a minha entrega de amanhã. E depois eu tenho outra entrega, eu tenho mais cinco deployments na sexta-feira para fazer, e é natural, sabe? É isso, é a vida, né? Não tem essa mais da entrega do dia 11 de novembro, né? Cada vez mais tá perdendo esse lado, né? Porque não precisa mesmo, né? Você está entregando todo dia, né? Está evoluindo, está testando, está falando com o usuário final e faz de novo, faz uma alteração e coloca amanhã para essa pessoa, né? Para esse grupo de usuários. Isso gera muito mais conforto, muito mais segurança para fazer as alterações, sem achar que o dia 11 de novembro vai ser o mais crítico do universo. Porque se der errado, vou perder o meu emprego, sabe? Imagina ter que fazer rollback em tudo, né? Então, quanto mais maduro tiver esse processo de agilidade, melhor vai ser a vida das pessoas, dos engenheiros. É isso. Né? É verdade, essa tranquilidade aí é necessária e eu acho que caminha muito para isso, né? Assim, a gente eu tenho um pouco mais de experiência que você, um pouco mais de tempo de vida, e a gente viu isso caminhando para cuidar da saúde, cuidar das pessoas, também como é importante, né? É muito importante, muito, muito. E a gente sabe, né? Retenção é um valor importante dentro das empresas, né? Aquela coisa de Uhum. time que joga junto muito tempo ganha campeonato, né? Então precisa estar Isso. todo mundo junto, integrado. É, A maturidade das pessoas é, vai crescendo e para as pessoas ficarem precisa ter um ambiente saudável que as pessoas possam ficar para trabalhar. isso. E quem gera esse ambiente saudável é o ecossistema, né? É o cliente, é o consumidor final, é o provedor de serviço, né? Entendeu? Não é só a CIT que tem que proporcionar um ambiente bacana.
para o nosso time. O cliente tem que estar junto também, de forma a trabalhar nesse processo de agilidade sem fazer pressões desnecessárias, né? E sim, pô, vou atender meu consumidor final aqui usando um método ágil diferente e deixar todo mundo feliz para poder manter fazer a retenção desse conhecimento, né? Então, o ecossistema tem que se ajudar, né? E acho que as empresas estão caminhando nesse sentido. Nem todas, mas uma boa parte já está caminhando assim. Eu percebo um movimento nesse sentido muito claro em várias empresas, né? É, Bom, o Thiago fez uma pergunta aqui, eu já estava preparando para encerrar, e mais uma pergunta vinculada à vista, a trabalho, como eu falei, uma coisa que aparece sempre, né? Ele está perguntando aí se quem teve visto de turismo negado pode ter uma dificuldade no processo de contratação. Não sei se é uma coisa muito específica de vistos, Marcelo. Não, acho que não. Visto de turismo negado, você ser contratado numa empresa no Brasil, ou até mesmo para essas necessidades, para essas oportunidades de você ser um terceirizado para ganhar em dólar ou em euro, zero influência, né? Zero influência. Né? Não tem problema nenhum. A única coisa que vai acontecer é que você vai ter um período de carência, né, Antônio? Acho que é isso, né? Você vai ficar alguns meses sem poder aplicar de novo para o seu visto, né? Pelo que eu sei, né? Se você teve um visto negado, você vai ter que esperar 1 ano, pelo menos, ou 6 meses para tentar de novo, né? Mas isso não influencia em nada. Oportunidades para você ser contratado por uma empresa, imagina, né? Informação pessoal sua, inclusive, nem é perguntado isso, né? Não existe isso, né? Fica tranquilo. Legal. Bom, Marcelo, quero agradecer você pelas palavras, que foi bem bacana e reconheço aí, como você falou, essa calma, essa tranquilidade ajuda a gente a levar a vida um pouco mais leve. Foi um prazer reencontrar, conversar com você novamente. Fica aí, meu muito obrigado. E um agradecimento também a todo mundo que participou, mandou as perguntas, tanto aqui diretamente com os alunos da Santos Liu, como quem assistiu a gente aí pelo YouTube. Legal demais, eu que agradeço. E podemos ter uma recorrência, tá, Antônio? De verdade. Nossa, fico muito feliz. Vou voltar a te procurar, então. De repente tem mais metade da universidade que não assistiu esse papo hoje. A gente pode fazer de novo, né? Fico muito contente com isso, Marcelo. Ou fazer um outro assunto, né? Falar um pouquinho sobre a vida no dia do developer, né? Alguma coisa assim. Eu convido alguém para falar também, entendeu? A gente faz uma mesa redonda aqui, ou você, mais algum colega meu, né? Alguma coisa desse tipo. À vontade. Vai ser muito, muito legal. Contem comigo sim, tá? Foi um prazer, pessoal. Foi muito bacana. Tem gente entrando aqui na sala ainda, Antônio, ó, tá vendo? Mas a Ana Paula estava desde o começo, ela saiu e acabou voltando agora. Ok. É verdade, Ana. Uma das nossas alunas aí. Tá bom. Legal. Marcelo, muito obrigado. Boa noite aqui. Boa noite também para nós aqui. Boa noite a todos que participaram aí. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. É isso aí, eu que agradeço. Agradeço demais o convite. Abração, pessoal. Bons estudos aí para todos, tá? Antônio, aquele abraço. Se cuida, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, até mais.